pelo Facebook. A paz seja convosco. Estamos conectando agora ao vivo. Você é bem-vindo, você é bem-vinda a esse tempo de louvor e adoração ao Senhor. Você que está chegando agora, seja muito bem-vinda. A você que pode nos ouvir, seja bem-vindo. Esse é um lugar onde podemos ouvir a voz do Senhor. Você é muito bem-vindo. A todos que estão chegando, que o Senhor te abençoe. Queria te lembrar essa noite você que entra pelo Instagram, a paz a você que entra pelo Facebook, seja muito bem-vindo. Esse é um lugar onde podemos ouvir a voz do Senhor. Aqui se inicia mais uma live do Ministério Vida Profunda. E nosso desejo como igreja é servir você, é amá-lo e é compartilhar as boas novas do Senhor, compartilhar a sua palavra, para que a sua glória, para que todo o louvor seja rendido a Ele. A paz seja contigo, salve o Ricardo, Laudiceia Rodrigues, todos que estão vindo aqui. Vocês são muito bem-vindos, bem-vindas, queridos. Eu creio que Deus tem muitas coisas a ministrar no nosso coração nessa noite. Eu estou com muita expectativa no Senhor, que essa noite é uma noite sim de avivamento e muita cura para o nosso coração. É isso que Deus tem compartilhado há algumas semanas comigo, essa palavra que eu vou estar trazendo, uma porção da palavra de Deus. E eu creio que seremos muito edificados, encorajados, animados pelo Senhor. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor nos abençoe essa noite com a sua voz. É a voz perfeita, né? Ele é o Pai perfeito, o Pai que nos ama, que nos ensina, que nos encoraja, que nos motiva. Esse é o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Eu queria iniciar com uma oração, pedindo ao Senhor que fique conosco, que a presença dEle invada a sua casa, invada o seu coração, que Ele traga renovo, que o fogo reacenda em seu coração, que o amor pelo Senhor se torne ainda mais forte e real. Que você que vai ouvir também depois, posteriormente, esse vídeo, saiba o quanto o Senhor Jesus te ama, o quanto Deus te ama. E por isso Ele deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oremos então, amém, irmãos? Sejam muito bem-vindos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos por essa noite. Nós te louvamos pela oportunidade que temos, Senhor, de, assim como Maria fez, escolher a melhor parte. E a melhor parte é estar aos teus pés, Jesus. Não existe melhor lugar para se estar do que aos teus pés. Não existe lugar mais seguro, Senhor, do que no centro da sua vontade. É nela que queremos estar, Senhor. Ministra os nossos corações essa noite. Jesus, se faz presente aqui. Fica em nosso meio, Jesus. Alcança as casas, os lares, os corações das pessoas. É no teu nome, Senhor, que eu oro. É no nome de Jesus que eu te peço que o Senhor possa ministrar aquilo que está no seu coração para nós, Senhor. Traz ensinamentos essa noite. Compartilha conosco essa noite vida. Tu és o pão da vida, Jesus. E nós queremos nos alimentar da tua vontade, da tua perfeita vontade, Senhor. Eu me coloco em tuas mãos como um vaso transparente para que a sua glória, somente a sua glória apareça, Senhor. Cresça e que eu diminua. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos meditar hoje em Lucas 24. O texto base que eu vou usar é Lucas 24, do 13 ao 33. Mas eu vou estar lendo os versículos 13 ao 16 com os irmãos, amém? Lucas 24, do versículo 13 ao 16. Essa passagem ela vai nos falar sobre o caminho de Emaús. Quando os discípulos, dois discípulos, né, eles traçam esse caminho.
E vamos ver, eu creio que Deus tem muitas lições para nós. Lições no caminho de Emaús, amém? Lucas 24, dos versículos 13 ao 16, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Em algumas versões vai dizer 60 estádios, mas se refere a 11 quilômetros. Versículo 14. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Em algumas versões fala que estava como de forma impedidos de reconhecê-lo. E a gente vê aqui que no Evangelho de Lucas, ele é um dos 4 evangelhos. O mesmo autor, né, do Evangelho de Lucas foi o de Atos. Ele era um médico amado, o companheiro fiel de Paulo. Lucas era gentio, considerado um grande historiador. E por isso a gente vai encontrar uma grande riqueza nessa passagem. Uma grande riqueza de detalhes que eu creio que Deus vai estar falando muito aos nossos corações, nos ensinando lições preciosas nessa noite, amém? O contexto que essa passagem acontece a gente vê que logo no início do capítulo 24 a gente pode perceber que esse momento ocorre no 3º dia. O 3º dia não foi qualquer dia, foi um dia muito especial, muito importante. Foi um dia esperado, foi o dia que o nosso rei, ele ressuscitou. Foi o dia que ele cumpriu a sua promessa. Aquele que havia morrido, sofrido em nosso favor, ele ressuscitou. Ao 3º dia. E esse capítulo ele vai ocorrer nessa situação. No momento que Jesus havia ressuscitado. E a gente vê que nesse acontecimento, 2 discípulos eles foram caminhando a uma distância de 60 estádios, de 11 quilômetros de Jerusalém. Esses discípulos estavam em Jerusalém. Eles presenciaram tudo o que tinha ocorrido, mas eles decidiram sair em direção ao caminho de Emaús. A gente vê esse contexto nos versículos 13 e 14, que eles iam conversando sobre tudo isso. E a partir do texto bíblico, eu quero destacar o versículo que fala que eles estavam de modo impedidos de ver, de reconhecer Jesus. Eu creio que Deus ele quer trazer ao nosso coração essa noite, nos ensinar lições muito preciosas sobre esse capítulo. E a gente vê que existiam ali 3 principais razões do porquê esses discípulos estavam como que impedidos de reconhecer o Senhor. E a partir disso, eu creio que ficam lições pra gente. O que às vezes na nossa vida nos impede de reconhecer o Senhor? E a primeira lição, a gente consegue perceber que a dúvida começou a inundar o coração desses discípulos. E aí fica o primeiro ponto. Às vezes a dúvida, ela pode ser um impedimento para que a gente reconheça o Senhor Jesus, para que a gente o enxergue, para que a gente o veja em nossa vida diariamente. E aí veio a dúvida. A gente percebe que as más notícias começaram a inundar o seu coração. Talvez eles vinham de Jerusalém ali no caminho, passando pela feira, passando pelo mercado, e eles ouviam soldados talvez falando: e aquele Jesus que disse que ao 3º dia ia ressuscitar, nada aconteceu. As mulheres até correram até os discípulos e falaram que um anjo havia aparecido a elas. E eles comentam sobre isso, mas eles estavam tão duvidosos que eles não acreditaram. E muitas vezes a dúvida também tenta invadir o nosso coração. A gente lembra que o salmista, no Salmo 112, versículo 7, ele diz que ele não temeria as más notícias. Ele disse que o coração dele estava firme, confiante no Senhor. Precisamos lembrar dessa verdade, não devemos temer as más notícias. A gente pode aprender esse ensinamento com esses discípulos, de como isso foi ruim para eles. E aí a gente vê que em meio à pandemia, tantas coisas que estamos vivendo, números,
que nos alertam a termos cuidado, sim, mas não podemos ficar desesperançosos. Não podemos caminhar duvidosos. Não podemos seguir esse caminho de Emaús, duvidosos. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar no seu poder. Mas Jesus, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que ele vem ao encontro desses discípulos. Você pode dar um glória a Deus? Um glória a Deus, muito forte onde você estiver. Porque ele vem ao nosso encontro quando estamos em dúvida, quando estamos fracos, quando estamos em uma situação que a gente acha que talvez Jesus, ele não vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Esses discípulos estavam assim, eles estavam muito duvidosos. Mas é lindo ver isso, que Jesus, ele vem ao encontro dele. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro e diz: confia em mim. Confia em mim. E aí eu lembrei muito de Moisés. Eu lembrei quando Moisés, ele fala: o que eu vou falar, Senhor, diante de Faraó? O que eu vou dizer, Deus? Olha para mim, eu não sei nem falar. E o que eu vou dizer diante daquele homem, né? Tido como tão grande diante das pessoas. Como que eu vou agir, Senhor? Ele duvidou, ele teve medo. E o Senhor disse para Moisés: diga apenas eu sou. Diga eu sou, Moisés. Não é sobre você, é sobre quem eu sou. É sobre o meu poder, é sobre o Deus que eu sou. E Jesus, ele veio ao encontro desses homens para relembrar a eles isso. Eu lembrei também de Josué. Eu acredito que os irmãos vão lembrar de que Josué, ele foi um líder que levou ali o povo de Israel diante de muitas batalhas. E aí Deus usou Josué para derrubar as muralhas de Jericó. E foi tremendo e foi lindo. Mas quando foi ali na batalha contra Ai, os israelitas sofreram uma derrota. E eles perderam 36 homens valentes do seu exército. E a gente percebe que nesse momento, Josué, ele questiona a Deus. Ele fala: Senhor, o Senhor nos tirou do deserto para a gente sofrer neste lugar. O Senhor fez isso, Deus. Onde está o Senhor? Ele duvidou por um momento. Mas a gente vê novamente Deus encorajando Josué. E ele fala: seja forte, Josué. Seja forte, se levante. Eu vou dar a vitória. Mas vocês precisam aprender. E a gente viu que Deus deixou um grande aprendizado através dessa derrota. Porque havia um pecado, havia um erro que ali dentro do povo de Israel eles haviam cometido. Eles precisavam reconhecer. Mas Deus, ele continuou fiel, ele continuou constante e trazendo ensinamentos. Então a gente precisa confiar. Não podemos deixar que a dúvida ela venha para tentar embaçar a nossa visão do Senhor. A gente viu ali que Pedro, quando ele vai caminhando sobre as águas, ele iniciou o primeiro passo em fé. Mas quando ele duvidou, quando ele olhou para o que estava ao redor dele, para o externo, a gente vê que ele começou a afundar. Mas Deus foi lá, Jesus, e puxou a mão de Pedro e ergueu. E eu creio que mesmo em meio à dúvida, o Senhor, ele pode nos ajudar, ele pode nos ensinar. E a gente vê isso do versículo 16 até o 18, as expressões, né? Como que eles expressam essa dúvida. A gente vê que eles começam a falar ali com Jesus no caminho de Emaús, porque Jesus já tinha vindo ao encontro deles. Eles começam a dizer: olha, tendo estado em Jerusalém, olha, Jesus, ele dizia isso, ele era aquilo. Eles começaram a duvidar. E no versículo 18 a gente vê que ele fala para Jesus: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências? Eles estavam dizendo ali para Jesus, né? Por acaso você não está percebendo? Você não está vendo? Você não está vendo que a dúvida é a única opção? Você não está vendo que a gente tem razão em duvidar? Olha as circunstâncias. Mas o Senhor, ele sempre nos convida a olharmos além das circunstâncias. Isso é fé. Precisamos confiar. E aí a gente vem para uma segunda lição. A primeira é que precisamos vencer a dúvida. A dúvida, ela tende a nos impedir de enxergar o Senhor Jesus, de vê-lo como ele realmente é. E em uma segunda lição, a incredulidade. A gente percebe que esses homens, esses discípulos, eles baixaram o escudo da fé. Em Efésios 6, Paulo nos ensinou muito bem sobre isso. Ele disse que precisamos estar revestidos da armadura espiritual.
e eles baixaram o escudo da fé. E quantas vezes é assim na nossa vida, não é verdade? Quantas vezes a gente baixa o escudo da fé? Quantas vezes? Talvez hoje você acordou, você ouviu notícias, você relembrou do que está acontecendo no mundo e talvez o seu escudo da fé ele foi baixado. Talvez você, sem forças, deixou que ele fosse baixado. Mas eu quero te dizer, erga o escudo da fé nessa noite. Erga o escudo. Erga o escudo. E eles baixaram o escudo. Mas a gente precisa lembrar que a fé é a nossa arma de guerra. Meu querido irmão, minha querida irmã, a fé é a nossa arma de guerra. Ai do guerreiro que esquece a fé, que esquece esse escudo. Já dizia Spurgeon. Ele disse muito bem isso, a gente não pode esquecer. Não podemos esquecer. Eles não perceberam o propósito que Deus queria usar, que Deus queria ministrar ao coração deles através da adversidade naquele momento. Eles não conseguiram perceber. E acreditem, há um propósito de Deus no sofrimento. Há um propósito de Deus nas provações. Nós podemos ver isso ao longo da Bíblia. Sempre que Deus permitiu o povo passar por dificuldades, por sofrimentos, por guerra, por pestes, por calamidades, Deus permitiu. Ele usou aquilo para fortalecer o seu povo. Há um propósito maior de Deus. Há um propósito tremendo, grandioso. E nós precisamos entender o propósito dele. A gente vê que eles não conseguiram. Eles não conseguiram entender o que Deus queria naquele momento. Como diz em 1 Pedro, no capítulo 1, que muitas vezes as provações, elas vêm para refinar a nossa fé. Assim como o fogo, ele purifica o ouro. A gente precisa permitir que o Senhor refine a nossa fé, nos purifique, nos transforme, nos fortaleça, nos ensine, nos levante. Precisamos olhar com a perspectiva bíblica sobre a provação, sobre a dificuldade. Esses homens, infelizmente, eles não compreenderam. A fé em Cristo é a única coisa que pode nos salvar do desespero. Você sabia? E o que é a fé? Eu creio. Eu não preciso ver para crer. A fé, ela sabe. Ela não sente necessariamente. Eu sei. Eu creio. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Lembrem-se, esse capítulo 24 trata do dia, do terceiro dia. Do dia grandioso para a história do cristianismo. Do dia que mudou as nossas vidas. O nosso rei ressuscitou. Ele está vivo. Eu falei com ele hoje. Você falou com Jesus hoje? Ele está falando com você agora. Você pode falar com ele. Ele está vivo. Ele vive, ele reina. Eu lembro que no Nepal a gente compartilhava muito isso com os hindus. E eles questionavam a gente. A gente serve a 300 milhões de deuses. Vocês servem a um Deus. Qual é a diferença desse Deus? A gente falava para eles com muito amor e carinho. O seu Deus te responde? O seu Deus te ouve? E eles diziam não. Eu nunca tive uma experiência assim. E a gente dizia, a gente serve a um Deus verdadeiro. Ele nos ouve e ele responde. Experimenta se relacionar com esse Deus. Experimenta falar com esse Deus. Esse é o Deus que servimos. Deus maravilhoso. Um Deus tremendo. Um Deus tão bondoso, não é verdade? E a gente vê que a incredulidade os levou à desesperança. Mas não podemos deixar que a incredulidade nos leve à desesperança. Cristo é a esperança viva. Cristo, ele é aquele constante, perfeito. Tiago diz, lá na sua epístola, no capítulo 1, que a provação da fé pode produzir paciência em nós. Perseverança. Precisamos permanecer, irmãos. É maravilhoso permanecer no Senhor. É maravilhoso permanecer na videira verdadeira. Ele é a nossa videira verdadeira. Ele nos garante isso. Se permanecermos nele, no seu amor, nós o veremos. Nós seremos alimentados da videira. Nada nos faltará. O Senhor é tudo que precisamos. Ele é tudo. Ele é tudo. Precisamos permanecer. E como esses homens falaram ali, porque ele era o Filho de Deus, ele era um profeta, ele disse que viria. Não, ele não era, ele é.
Não vamos deixar essa mentira entrar, fazer morada no nosso coração. Que Deus foi fiel há uns tempos atrás nas nações. Que Deus foi fiel com o Brasil. Mas que talvez agora o Senhor não está cumprindo, o Senhor não está cuidando. Ele cuida. Deus continua no controle de tudo. Assim como Isaías teve aquela visão. Ele sentado no trono. Nosso Deus continua sentado no trono. Tudo está sob o seu controle. Nada fugiu do controle de Deus. Essa pandemia não pegou o nosso Deus de surpresa. Essa pandemia não assustou o nosso Deus. Essa pandemia, esse vírus, não se compara ao tamanho do nosso Deus. Ele é poderoso. Ele pode transformar. Ele continua cuidando. Ele continua amando. Ele continua invadindo as nações com a sua cura e com o seu amor. Precisamos declarar isso. E a gente vê isso, que eles agiram com incredulidade. Então, primeiro, não devemos duvidar. Não podemos deixar a dúvida invadir o nosso coração. A dúvida como algo que pode impedir que a gente veja o Senhor. E segundo, a incredulidade. Não vamos deixar que a incredulidade invada o nosso coração, faça morada no nosso coração. Vamos agir com fé. Vamos agir crendo no Senhor. Vamos agir confiando nele, acima, independente das circunstâncias. Vamos confiar, vamos acreditar. E uma terceira lição que a gente pode extrair dessa passagem é que uma outra coisa que impediu esses discípulos de reconhecerem o Mestre, de reconhecerem Jesus, foi que os seus fundamentos estavam muito frágeis. Muito frágeis. Eles precisavam fortalecer os fundamentos da sua fé, da fé em Jesus, os fundamentos. E aí eu lembro mais uma vez que lá no Nepal tinha uma coisa que eu achava muito curioso. Quando a gente passava por algumas construções na cidade, a fundação dos prédios, das casas é tão profunda. Tem muitos metros de profundidade. E eu lembro que a gente olhava para aquilo, era inacreditável o tempo que eles passavam fazendo a fundação. Era um tempo enorme, mais até do que levantar o prédio. E aí, um certo dia nós perguntamos a um nepalês, por que vocês fazem a fundação tão profunda? E ele nos explicou, porque o Nepal ele muitas vezes sofre muitos terremotos, é um país que está localizado em uma região, né, muito propícia a isso. E eles explicaram, tendo uma fundação profunda e fixa e forte, as nossas construções não serão abaladas com os terremotos, com os ventos fortes. Então a gente precisa fortalecer a nossa fundação, o nosso fundamento. E quem é a nossa fundação? É Jesus Cristo. E como que eu fortaleço? Conhecendo o Senhor. É muito importante. E eu lembro que assim como os atletas, Paulo falou que estamos numa corrida, né? Os atletas, se a gente for ver, aqueles que jogam futebol, algum esporte, a gente só vê na hora que eles vão estrear ali e jogar, certo? Mas no dia a dia de um atleta não é fácil. Eles têm que treinar todos os dias. Eles têm que ter muita disciplina. Eles têm que seguir uma série de treinos diariamente, para que quando chegue um grande dia deles jogarem, deles irem ali para uma partida importante, para que eles estejam em forma e para que eles saibam como agir ali. Assim somos nós. Nós precisamos nos fortalecer diariamente no Senhor. Todos os dias fortalecer os princípios, as coisas básicas da fé. E vamos ver então que bases são essas, que fundamentos são esses então que na vida deles estavam frágeis e que o Senhor Jesus deseja que a gente fortaleça. A gente percebe no versículo 27 que Jesus começa a discorrer sobre os profetas. Jesus começa a apresentar a esses discípulos o quê? As Escrituras. Primeiro fundamento que não podemos abandonar, que não podemos deixar que se torne frágil na nossa vida, a prática da leitura da palavra. Martinho Lutero bem dizia, bem afirmou, que a gente devia considerar como perdido o dia em que a gente não meditasse nas Escrituras. Um dia perdido. E Jesus ensina para eles, porque a palavra nos confronta, a palavra nos anima, a palavra nos purifica. Sempre que Deus quer fazer um grande homem, Ele o quebra em pedaços primeiro. Sabe
E que sentido isso quer dizer? Ele nos transforma de dentro para fora. E essa transformação vem através da sua palavra. Vem através daquilo que ele quer nos ensinar. E a gente vê que uma outra coisa, um outro fundamento muito importante, e que a gente não pode deixar que ele se vá em dias de pandemia, em dias difíceis, em tempos de crise, em tempos de dúvida, não podemos deixar. É a intimidade, é o lugar secreto com o Senhor. E a gente percebe que, passando os versículos, que eles chegam no final ali da caminhada, que deu em torno de 11 quilômetros, algumas horas caminhando, algumas horas de boa conversa. Mesmo assim, eles não reconheciam o mestre. E aí eles chegam no local estimado. Chegando no local, Jesus fez como que ia andando. E eu imagino no coração do mestre aquele desejo. Ah, se eles me convidassem para entrar. Ah, se eles me convidassem para eu ceiar com eles. E esse é o coração de Jesus nessa noite. Ele fala para você. Ah, se você me convidasse para entrar novamente no seu lugar secreto. Ah, se você me buscasse outra vez. Ali talvez pelas madrugadas e tempos de oração constante. Ah, se você fizesse isso. Jesus, ele anseia, ele deseja. Mas aí ele fez como quem ia passando. Porque ele é educado. A gente precisa convidar para que ele venha. Ele não é um comandante. Ele não é um monarca orgulhoso. Não, ele é um rei, um servo humilde. Ele é um Deus que escolheu nos dar a livre escolha, o livre-arbítrio. E aí ele faz com quem vai passando, mas aí os discípulos os constrangeram a entrar. E aí ele entra na casa. Aleluia! Que bom é quando Jesus entra na nossa casa. Que bom é quando Jesus entra no nosso coração. Que maravilha é quando ele entra, não é verdade? E eles os constrangeram, eles falaram, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E ele entrou para ficar com eles, nesse lugar de intimidade, nesse lugar. E ele senta à mesa. Olha que lindo. A gente não pode deixar esse lugar de intimidade, esse lugar secreto, nosso tempo de oração, nosso tempo de busca ao Senhor, o nosso lugar de estar em comunhão com o Senhor, que ele se dissipe. A gente não pode. A gente não pode fazer isso. Sabe por quê? Lá no jardim, fala que Deus vinha na virada do dia conversar com Adão e Eva. Isso é lindo, isso é tremendo. Mas você já parou para pensar que através do Espírito Santo, o jardim habita dentro de nós? Você já parou para pensar que privilégio nós temos livre acesso ao Pai? O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso a Ele a qualquer momento. Não apenas na virada do dia. A qualquer momento eu posso conversar com Ele através do Espírito Santo. Você que recebeu o Senhor Jesus, que o reconheceu como Filho de Deus, como seu único suficiente Salvador, o Espírito Santo habita em você. Se você ainda não o reconheceu, hoje é o dia da salvação. O Senhor quer habitar em você. E quando Ele habita em nós, através do Espírito Santo, a gente tem esse lugar de intimidade com o Senhor. Eu posso buscar Ele em qualquer momento. Algumas pessoas me perguntam, Isis, eu não sei muito bem como orar. Às vezes eu não estou em um lugar muito adequado para orar. E eu falo assim, meu irmão, minha irmã, ore todo o tempo, em qualquer lugar, em todo momento. Fala com o seu pai. Não precisa parar de fazer protocolo. Não precisa protocolo. Eu falo com ele como uma filha. Eu abro meu coração para ele. Eu entrego, eu digo a ele, Deus, eu entrego ao Senhor todos os meus fracassos e as minhas glórias, as minhas vitórias, é tudo seu, Senhor. Eu me rasgo diante dele. A gente tem liberdade de conversar com ele. Abra o seu coração para o Senhor. O que está te trazendo dúvida? No que você não acredita? No que você tem confusão na sua mente? Fala para o Senhor. Você tem dúvidas sobre quem você é? Você não consegue encontrar a sua identidade? Algo não faz sentido para você? Fala para o seu pai. Você pode falar para ele. Esse é o lugar de intimidade, esse é o lugar secreto. E um outro fundamento que Jesus ensina para esses discípulos, ele ensinou para eles. Lembra? As Escrituras, ele lembrou o que estava escrito, a palavra de Deus.
viva, eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, que penetra, que ensina, que encoraja, que motiva. Outro, ele falou sobre intimidade. Os discípulos entenderam e convidaram ele para entrar. E quando ele entra, ele ensina um terceiro princípio muito importante, para que os nossos fundamentos sejam fortes. Oração. Sabe quando que ele ensina isso? No versículo 30, diz que ele tomou o pão. E quando ele estava à mesa, tomando ele um pão, ele o abençoou e tendo partido, lhe deu. Olha que coisa linda. Jesus ora com eles. Jesus ora. E por que Jesus orou? Jesus, ele é muito intencional. Jesus, ele é muito didático conosco. Ele sempre tem coisas a nos ensinar. E ali, quando ele ora, é como se ele estivesse relembrando. E talvez passou um filme na cabeça daqueles discípulos. Do momento que ele foi questionado. Como que a gente deve orar? Eu não sei como orar. Talvez passou um filme, eles lembraram da oração. Eles lembraram dos momentos que eles estavam com o Senhor. Ele partiu e deu graças. Oh, aleluia! Esse é o nosso Senhor. No lugar de intimidade, no lugar de relacionamento, a gente pode reconhecer Ele. Na palavra diz que as ovelhas, nós conheceríamos a voz do nosso pastor. Mas eu só confio naquele que eu conheço. Você tem buscado conhecer o Senhor? Você tem buscado conhecer a sua voz, a sua doce voz? Você tem buscado esse lugar de intimidade? Se você já tem buscado, eu te encorajo a buscar ainda mais. Porque Ele sempre tem mais a nos oferecer, Ele sempre tem mais a nos ensinar. Se você, talvez, nesses dias de isolamento, de pandemia, as distrações têm tomado conta da sua mente, a dúvida, a incredulidade, as dificuldades, o que tem acontecido externamente. Se isso tem acontecido com você, eu te encorajo. Volta para esse lugar de tempo de devoção à palavra de Deus, para esse lugar de intimidade com o Pai, para esse lugar de oração. Você vai encontrá-lo de uma forma perfeita, de uma forma linda, de uma forma maravilhosa. A gente pode se ajoelhar diante de Deus e clamar por ajuda. A gente pode fazer isso e é preciso. E a gente vê que é esse lugar de intimidade que o Senhor os levou, a cair em si. Quando eles sentam à mesa, que Jesus parte o pão, abre-se os olhos. Então eles passam a enxergar. Eles veem, eles olham, eles enxergam o Mestre. Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus porque Ele é tão paciente conosco. Glórias a Ele porque Ele insistentemente vem para nos encontrar. Ele é aquele que deixa as 99 para buscar aquela que se perdeu. Ele é esse Deus, Ele é um pastor perfeito. Ele é maravilhoso. E é nesse lugar de intimidade que eles caíram em si. E a gente pode lembrar da parábola do filho pródigo, que diz, que teve um filho que se perdeu. Mas você sabia que nessa parábola também existe um segundo filho pródigo? Sabe por quê? Foi aquele que ficou na casa. Ele estava na casa, ele morava com o pai. Ele até às vezes chamava ele de pai. Mas o pai precisou no final dizer para ele: filho, tudo que eu tenho é seu. Você ainda não entendeu? Você está o tempo todo comigo. Talvez você tenha tantos anos de caminhada com o Senhor, mas você já não sente mais a presença do Senhor. O seu coração talvez já não arde, já não pulsa por estar com o Senhor. Mas o Senhor, Ele te chama novamente, Ele te lembra. Tudo é seu. Tudo é seu. Tudo que eu tenho é teu. Você é meu filho. Vem para esse lugar. Retoma o teu lugar de filho. Um filho, ele senta para ouvir o seu pai. Um filho, ele segue as direções do seu pai. Precisamos agir como filhos amados do Senhor. Não só chamar Ele de pai, não somente chamar Ele de pai, mas viver essa verdade. Ele é o meu pai, Ele é o meu pai. Esse lugar de intimidade. E o pai precisou lembrar, ele falou ali de intimidade. E a gente vê que esse filho ali, o filho pródigo que ficou na casa, ele tinha, parece que essas dúvidas. Parece que ele se sentia mais como um escravo. Ele diz para o pai: você deu para esse seu filho um cabrito, para mim você nunca deu nada.
Então era muita ingratidão no coração dele. E precisamos lutar contra a ingratidão. Precisamos lembrar que, como um bom pai, o Senhor nos ama. Ele cuida de nós, ele tem uma forma íntima e pessoal para se relacionar com cada um de nós. Com cada um, porque ele é um pai que ama. E a gente consegue lembrar disso, que a gente precisa de um mestre. A gente precisa diariamente. Sabe por quê? Porque o nosso desejo é se auto-justificar, é se auto-santificar. Mas a gente precisa reconhecer que a gente não consegue por nós mesmos. A gente não consegue. A gente necessita de um Salvador. E por isso que Jesus veio. Necessitamos. E o verdadeiro conhecimento de Deus, ele produz na gente humildade. Ele produz. Você já parou para pensar como que o ânimo de Paulo era constantemente renovado? Gente, Paulo passou por tantas provações. Passou por tantas dificuldades. Prisões, açoites, tantas coisas. Como que era renovado? Como que pode isso? Parece que esse cálculo não fecha. Ele fecha, sabe por quê? Diariamente, Paulo, ele ia à fonte da vida, que é Jesus. Ele ia a essa fonte. Ele se alimentava da fonte. Ele buscava água viva. Ele buscava um manancial no deserto. Ele buscava o Senhor Jesus. Paulo entendeu isso e diariamente ele se fortalecia. E como um bom guerreiro, como um bom atleta, quando vinha o campeonato, quando vinha uma grande batalha, ele estava fortalecido, porque diariamente ele estava com o mestre. Então ele não se apavorava em meio às dificuldades. Ainda que o medo batesse a porta, ele não temia. Ainda que a incredulidade viesse à mente, ele confiava. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar no seu amor por nós. Você sabia? O Senhor te ama. Ele te ama. Ele cuida de você como um bom pai. E a gente vê no versículo 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E no versículo 32 diz, e disseram um ao outro, porventura, eu amo esse versículo, porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras? Eu creio que seu coração está ardendo aí, porque é a palavra de Deus sendo ministrada. É Ele. E eles lembraram disso, eles disseram, olha, porventura, algo ardia, algo queimava dentro de nós. É isso que Jesus deseja. A gente precisa deixar queimar. A gente precisa alimentar essa intimidade com o Senhor. Não permita que as lágrimas se sequem dos seus olhos. Não permita que você se torne frio diante da presença de um Deus tão amoroso e poderoso. Não importa tantos anos que você tem de cristão. Não importa se você é um novo convertido. Ou tampouco se você hoje vai decidir caminhar com o Mestre. Ele tem vida e renovo para você. Ele quer que você sinta o seu coração ardendo, o fogo. Esse fogo cerrado no peito que não deve nos dar descanso. Esse amor perfeito que Ele deseja. E a gente não pode esperar crescer em santidade se a gente gasta pouco tempo, na verdade investe pouco tempo com Deus. Não podemos crescer em santidade dessa forma. A gente precisa dedicar tempo. Sabe por quê? Uma coisa que eu estava preparando essa ministração e Deus falou fortemente ao meu coração. E como uma filha muito obediente, eu vou compartilhar tudo com você. Você pode ser filho de crente. Você pode ser marido de crente. Você pode ser esposa de crente. Mas não é intimidade com o Senhor, relacionamento com Ele. Não é passado via osmose. Não é transferido. Não. É conquistado diariamente. Numa busca pessoal e íntima com o Senhor. Os fariseus não entendiam isso. Eles não entendiam. A gente vê ali entre o publicano, né? O publicano e um pecador ali. O publicano e um fariseu. Que ele fala, eu faço jejum, eu oro e tudo em público, né? De uma forma que todos enxergam. E aí Jesus chega e ensina, olha, não é isso, não é assim. Vocês não precisam querer demonstrar relacionamento comigo, intimidade comigo para que os outros vejam. Jesus,
em meio a um aumento, né, do virtual, de exposição. Isso tem sido uma bênção também, de certa forma, porque Deus tem dado novas estratégias para a sua igreja. Mas em meio a um momento de Instagram, de likes, Facebook, tantas coisas, não é verdade? O Senhor Jesus, ele continua nos chamando para o secreto. Esse lugar secreto. Esse lugar que você tem a convicção de que Deus, ele colhe suas lágrimas. Esse lugar que você pode expor as entranhas do seu coração diante de Deus. Esse lugar que você pode buscar Ele. Esse lugar que você pode conhecê-lo de uma forma íntima e profunda. É nesse lugar. E eles entenderam, né? Eles entenderam isso quando eles começam a enxergar Jesus, quando ele começa a conhecer mais o Senhor. E a gente vê que os grandes avivamentos na história, meus irmãos, minhas irmãs, que aconteceram em toda a história da igreja, se você for ler, se você for buscar, você vai ver que eles partiram de irmãs e irmãos que não abandonaram o seu lugar secreto com Deus. Partiram dos joelhos de muitas irmãs e irmãos que oravam, que buscavam o Senhor em torres de vigília. Eles não queriam ser vistos, eles não queriam a glória, eles queriam que o Senhor aparecesse. Era esse o desejo do coração deles. Apareça, Senhor. A gente vê ao longo da história os puritanos, esse movimento tão lindo usado pelo Senhor. Eles não queriam ser vistos, eles não queriam a glória. A glória, ela precisa ser dada ao Senhor. Mais importa ser visto por Deus do que pelos homens. Mais importa ser visto por Deus. Mais importa. E é esse lugar secreto que também permite que Deus nos use de uma forma tão poderosa para os nossos irmãos. Se a gente for lembrar de Davi, a gente só lembra muitas vezes dele matando o urso, derrubando Golias, sendo um grande guerreiro. Mas a gente às vezes esquece que antes, alguns anos antes de Davi ser ungido como rei ali, ele tinha um hábito diário. E a gente pode ver esse hábito muito expresso em alguns salmos. Ele buscava a Deus todos os dias. Ele se relacionava com Deus quando ele cuidava lá das ovelhas. Ninguém via Davi. Ninguém via. Mas o Senhor o via. E por isso que o Senhor pôde usar Davi de uma forma tão poderosa na história. Porque ele era um homem que buscava o Senhor no secreto. Ele era um homem que se deleitava no Senhor. Ele era um homem que buscava o Senhor. Ele cria que o Senhor era o pastor e nada faltaria para ele. Era esse homem. E a gente precisa fixar os nossos olhos em Jesus. Eu quero encorajar você nessa noite. Fixe os seus olhos no Senhor. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Fixe os seus olhos. Como a gente viu, primeira lição. Vamos vencer a dúvida. Vamos vencer a dúvida crendo que o Senhor, Ele é aquele poderoso. Ele é aquele que pode transformar todas as coisas. Ele continua sendo Deus maravilhoso e poderoso. A gente precisa confiar nele, buscá-lo. Não podemos duvidar. Não podemos agir com incredulidade, que foi o segundo ponto. E o último ponto, a gente precisa fortalecer os nossos fundamentos em Cristo. Nossos fundamentos. E Jesus ensinou para aqueles homens a oração, a leitura da palavra e a nossa intimidade com Ele. A nossa esperança, ela não deve repousar nos assuntos ou notícias desse mundo, mas em Cristo, o Cristo vivo, que está voltando, que em breve voltará, que nos encontrará, que nos levará para mais perto dele. Olha que Jesus maravilhoso. Devemos lembrar do Cristo ressurreto. Não devemos colocar os nossos olhos na morte, nas dificuldades. Como aqueles homens, eles só conseguiam enxergar o túmulo. Eles não conseguiam enxergar o túmulo vazio e o Cristo vivo. Mas que possamos enxergar. E é no lugar de intimidade com o Senhor que nós o encontraremos, que nós o veremos, que nós vamos senti-lo de uma forma única, como um bom pai. Conversa com o pai, fala com seu pai, dedica horas de oração ao seu pai, conversa com ele, abre teu coração diante dele.
Permita que Ele te ensine, permita que Ele te refaça. Se necessário for, Senhor, nos refaça. Nos faça mais parecidos com o Senhor. Lembre-se que há um propósito no sofrimento. Há um propósito nas dificuldades. Deus, Ele tem o poder de nos livrar. Ele tem, Ele é poderoso. Mas Ele também quer nos ensinar durante o processo. Quando eu espero algo, o que mais importa é o que Deus me ensina nesse processo. Então que possamos confiar. Em nome de Jesus, amém? E eu queria que nesse momento, você que nos acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, você possa enviar pedidos de oração. A gente vai estar orando ao nosso Pai. E eu realmente te peço que nesse momento você possa procurar um canto tranquilo. Permita que o Senhor, nesse momento, renove no seu coração o desejo por esse lugar secreto. O amor, que Ele avive o seu coração, que Ele nos faça amá-lo mais, que Ele nos ajude, Se talvez em meio ao medo, à incredulidade, você não tem conseguido ver o Senhor, nós vamos orar. E também peça a Ele que te dê mais fome e sede pela sua palavra, por um tempo de oração. Peça a Ele. Com certeza, Ele tem muito interesse nisso, em estar mais com você, em te ensinar. Vamos orar pelas famílias. Vamos orar também pela Argentina. Eu recebi hoje uma mensagem da pastora Cláudia Nice, né? Ela falou que eles estão num momento aí de alta, de pico da pandemia. Então a gente está orando, pedindo ao Senhor pelos nossos irmãos, pelas famílias enlutadas, fôlego de vida para aqueles que precisam. Amém. Amém. Nosso Pai é perfeito, Ele tem cuidado, Ele vai continuar cuidando do seu povo. Pelos enfermos, sim, vamos orar. Vamos orar pelas famílias, fortalecendo eles em oração. Seja também um instrumento de Deus nesse tempo. Ao final dessa live, encaminhe um versículo, uma palavra, um áudio, encorajando, trazendo à memória das pessoas que a gente não deve duvidar, mas que a gente precisa crer no Senhor. Amém. Peço oração pelo meu irmão, para que ele dê sequelas da cirurgia, certo? Jair Leão, ok. Iremos orar. Amém. Vamos estar colocando todos esses pontos de oração. Eu convido você, nesse momento, orar comigo. Orar comigo. Amém? Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós confiamos no Seu amor, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos na Sua graça, na Sua misericórdia. Nós confiamos que nós temos livre acesso ao trono da graça. E é aqui, Senhor, diante de Ti que nós estamos vindo. Nós, como Tua igreja reunida, vamos Te pedir, Senhor, por aqueles que estão enfermos, em meio a esse vírus, essa pandemia. Nós Te clamamos, Senhor. Nós Te pedimos que o Senhor possa trazer alívio, fôlego de vida, Senhor. Faz acima de tudo a Sua perfeita vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Mas fortalece as famílias, Senhor. Fortalece as famílias enlutadas. Oh, Senhor, Tu és aquele que traz alívio, que traz refrigério, que traz ânimo. Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor renove a fé, renove a alegria, renove o ânimo, Senhor, das famílias, dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Fortalece. Nós oramos pela Sua cura, Senhor, que a Sua cura possa alcançar, Deus, os hospitais, as pessoas que estão enfermas. Derrama a Sua cura sobre as nações, Senhor. Vem, Deus, com cura, Senhor, com transformação. Eu creio, Deus, que há um propósito do Senhor permitindo que passemos por tudo isso. Nos ensina a aprendermos as lições. Nos ensina a confiarmos no Senhor em meio às adversidades. Nos ensina, Senhor, a fortalecermos a nossa fé. Nós oramos, Senhor, pelo familiar aqui do nosso irmão que foi citado, das sequelas da cirurgia, Senhor, em nome de Jesus, pelas pessoas que perderam seus empregos, que estão sofrendo, Senhor.
O Senhor é o Deus que dá provisão. Nós cremos nisso, Senhor. O Senhor traz provisão. Nós oramos pelas famílias que estão passando dificuldades física, material, espiritual, emocional. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos por salvação e pela saúde e libertação de Ana. Deus, nós apresentamos ela diante de Ti. O Senhor a conhece, Deus. Que o Senhor possa, Deus, entrar com salvação e libertação, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós colocamos diante de Ti os nossos pedidos. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso clamor. E eu oro, Senhor, pelos meus irmãos que estão assistindo essa live, os que assistirão depois. Que o Teu fogo, esse fogo cerrado no peito, que ele não pare de queimar. Eu oro por um renovo do Senhor nesse momento nos corações, nas mentes, Senhor. Que eles possam, Deus, sentir fome e sede de Te buscar, de meditar na Sua palavra, de ter tempo de qualidade com o Senhor, de Te buscar no secreto. Eu oro no nome de Jesus, Senhor. E eu posso ver pelos olhos da fé os Teus filhos retornando para esse lugar secreto, para esse lugar de intimidade, joelhos dobrados diante da Sua presença. Nós não queremos holofotes, nós não queremos ser vistos, nós queremos ser vistos pelo Senhor, Deus. E se for preciso, assim como Zaqueu, a gente vai se esforçar e a gente vai subir numa árvore, a gente vai aplicar esforço, Senhor. Nos ajuda a isso. Eu te peço no nome de Jesus e eu te agradeço. Amém. Amém, queridos irmãos. Eu não sei se você está no caminho de Emaús, mas eu quero finalizar dizendo que no versículo após eles reconhecerem Jesus, eles retornam para Jerusalém. Eles retornam para o lugar da promessa. Eles retornam para o lugar onde Jesus havia dito que eles deviam esperar. E eu creio que nessa noite o Senhor te lembra, se talvez você está nesse caminho de dúvida, de incredulidade, de fundamentos frágeis, retorna. Retorna para Jerusalém. Ele é aquele que te encontra no caminho e te leva de volta. E logo depois diz que eles os reencontrou em Jerusalém. Olha que Deus lindo. E se você permanece em Jerusalém, permanece no lugar, e mesmo em dificuldades, você continua firme, crendo no Senhor, eu quero te dizer que o Senhor tem mais para você. Ele tem mais. Ele tem novas revelações na Sua palavra para te dar. Busca o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ame a Deus sobre todas as coisas. Busque primeiramente o seu reino e as demais coisas te serão acrescentadas. Somente Ele pode preencher e nos dar tudo aquilo que necessitamos. E nós necessitamos dEle. Nós fomos criados. O maior propósito de nos criar foi para que a gente se relacionasse com Ele. Ele é um Deus que ama se relacionar conosco. Não permita que Jesus passe direto no caminho de Emaús. Chame Ele para entrar na sua casa. Chame o Mestre. Que possamos chamá-lo. E Ele vai sentar. E sabe quem colocou a mesa? Ele mesmo colocou. Ele mesmo é o pão da vida. Ele é aquele que se fez o pão perfeito, o nosso alimento. Ele é esse, o Mestre, o perfeito. Amém? Que possamos desfrutar da mesa com o Senhor. Ainda que a gente não traga nada, mas que a gente leve fome e sede dEle. E Ele vai nos alimentar. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Ele abençoe a sua família. Que Ele abençoe a sua vida, a sua casa. Que Ele te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Nós amamos você. Nós somos uma igreja que estamos aqui para te servir, para te amar. Sinta-se muito bem-vindos para as próximas lives e cultos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.